dia! Seja bem-vindo ao Saúde Você e hoje vamos falar de um tema muito pedido nos nossos canais de comunicação, ovários policísticos. Vocês sabem que o ovário policístico é muito comum, né? Vocês, mulheres e mulheres jovens e mulheres adultas. Como tratar? Qual é a forma de prevenir? Eles estarão aqui respondendo a todas as perguntas de vocês. Então não saia daí, porque agora começa o Saúde Você. E para começar falando sobre esse tema muito comum em mulheres jovens e mulheres maduras, eu começo conversando com o Dr. Fabiano Serra. Tudo bem, doutor? Bom dia. Tudo bem, Duda. Muito obrigado pelo convite novamente. Eu que agradeço a sua participação. Doutor, vamos começar explicando para as mulheres o que são os ovários policísticos. Duda, a primeira questão que as pessoas têm que entender é que ovários policísticos não é a mesma coisa que síndrome dos ovários policísticos. Ovários policísticos é simplesmente um achado ultrassonográfico de ovários com cistos. A síndrome dos ovários policísticos ela é uma entidade que ainda tem uma causa desconhecida, mas que causa também, além de tudo, uma síndrome metabólica. Então, essas pacientes, além dos ovários com vários cistos, elas vão apresentar um hiperandrogenismo, que seriam hormônios masculinos aumentados. Então, essa mulher pode aumentar obesidade central, aumento de pelos corporais, tem uma propensão a desenvolver doenças metabólicas como diabetes, hipertensão. E, além disso, elas podem apresentar também ciclos anovulatórios, que seriam ciclos que elas não menstruam e não ovulam, né? Doutor, e a partir de que idade é comum, assim? O que é mais recorrente hoje? Então, não tem uma idade específica. A partir do momento que a mulher menstrua, ela já pode estar susceptível ao aparecimento da síndrome dos ovários policísticos. Ou seja, então, a mulher menstruou, sempre lembrando daquele check-up que é importante fazer, a consulta ao ginecologista, mas menstruou, ela faz que tipo de exame para identificar o cisto? Então, geralmente, clinicamente, essas mulheres vão apresentar esses ciclos anovulatórios. Elas não menstruam. Elas passam longos períodos sem menstruar e, de repente, desce uma menstruação, né? Ou, às vezes, tem mulher que fica completamente amenorréia, ela não menstrua mesmo, né? E aí a gente vai achar no ultrassom esses ovários policísticos. Então, seria o ultrassom? É uma associação, na verdade, né? A gente tem que ter 2 dos 3 critérios. Então, são os ovários policísticos, o hiperandrogenismo, que seria a presença do hormônio masculino em excesso, né, os pelos no corpo, obesidade, e a questão dos ciclos anovulatórios. Bom, aproveitando o gancho, então, para falar melhor de tratamentos, Dr. Marcelo Antonini. Tudo bem, doutor? Bom dia, Duda. Tudo bom? Bom dia, tudo ótimo. Dr. Marcelo Antonini, que é médico ginecologista, especialista em mastologia. Doutor, e o tratamento do cisto policístico, como que ele é feito? Então, o tratamento da síndrome do ovário policístico tem 2 tipos de paciente. O primeiro paciente é aquele paciente que tem desejo de gravidez, que se trata de uma forma, e o paciente que não tem desejo de gravidez. Nos pacientes que não têm desejo de gravidez, você vai entrar com um contraceptivo hormonal, uma pílula, tá certo? Além disso, você vai usar um hipoglicemiante oral. O Dr. Fabiano falou que é uma síndrome metabólica, então nós temos uma resistência periférica à insulina. Então eu entro com hipoglicemiante oral, que é um remédio para diabetes, que vai melhorar o funcionamento do ovário. E, doutor, esse tipo de tratamento que o senhor explicou agora, ele cabe a qualquer idade, desde a jovem quanto da mulher mais madura? Sim, qualquer faixa etária você pode fazer esse tratamento. E tem cura? A pessoa consegue se livrar do ovário policístico? Na verdade, você vai ter que manter ela sempre com esse tratamento para poder controlar a alteração hormonal que ela tem. Isso que eu queria saber. Então, é um controle, na verdade, do Você ovário. mantém ela sempre com o anticoncepcional e o hipoglicemiante oral para controlar a síndrome metabólica que ela tem. Tá certo, doutor, muito obrigada. Bom, e aproveitando, né, o doutor falou sobre o desejo ou não de engravidar. Como nós trazemos esses temas que vocês sugerem lá nos canais de comunicação, aproveitem e participem dos nossos canais de comunicação, façam a pergunta de vocês, que eles estão aqui tirando dúvidas que já foram questionadas lá no programa, no nosso site, no nosso WhatsApp. E aí você faz a pergunta e aqui eles elaboram um tema. E claro, você pode continuar participando fazendo a sua pergunta. Aproveitando para falar sobre a questão do desejo ou não de engravidar, nós vamos para um break, mas eu quero conversar com o Dr. Thiago Souza, porque a gente fala muito em fertilidade, né? O que compromete ou não a mulher que tem o desejo de engravidar. Então, você não saia daí, porque nós vamos para um rápido intervalo, mas eu já volto. Você precisa conhecer o Veso Pet Shop. Além de clínica veterinária com todos os tratamentos, o maior diferencial é o banho tosa. Aqui, seu pet fica solto, interage com outros pets e relaxa em um carrinho só pra ele. Com um cuidado todo especial, ele sai ainda mais feliz. Vem pra cá! Estamos de volta e, como eu disse,
vamos falar sobre a fertilidade, que é muito importante quando se fala em saúde da mulher. Dr. Thiago Souza, de Campo Grande. Tudo bem, doutor? Bom dia. Tudo bem, Duda? Bom dia. Tudo ótimo. Doutor, a fertilidade é uma questão que a gente não pode deixar de falar na saúde da mulher, né? Mulherada, principalmente a gente está abordando temas de saúde, de doenças, de tratamento. O que compromete a fertilidade da mulher e se compromete uma mulher que tem ovário policístico? Duda, como os colegas já disseram, as pacientes que têm síndrome de ovário policístico, essas pacientes elas são anovuladoras crônicas. Então, uma mulher para conseguir engravidar, ela tem que ovular. Então, como essas pacientes passam longos períodos sem ovular, dificulta muito que essas mulheres engravidem. Apesar de toda hora a gente ficar sabendo de alguém que engravidou, uma mulher por ciclo menstrual ela tem apenas 22% de chance de engravidar. Isso é o normal? Isso um casal saudável. Tá, 22%. 22%. Uma mulher que não ovula todo mês, ao longo de um ano, essa chance dela é muito pequena. Tá? Fora isso, tem alguns outros comemorativos que atrapalham essa mulher a engravidar. O sobrepeso, que a gente já falou aqui em outro programa, atrapalha muito a fertilidade da mulher. Então, essas mulheres, elas têm por obrigação ou desejo, quando elas querem engravidar, perder 5% do peso abruptamente. Só isso já aumenta em 50% a chance delas de engravidarem. Essas mulheres, elas têm uma síndrome metabólica que aumenta a resistência insulínica. Então, quando você usa algumas medicações, como os hipoglicemiantes orais, essas mulheres por si só voltam a ciclar apenas com esse tipo de tratamento. Outras, a gente acaba tendo que usar alguns indutores de ovulação, e essas mulheres vão ter que fazer um controle de ovulação para saber o período certo que estarão ovulando e fazer um coito programado. A gente falando aqui desse tema, é importante a mulher que tem ovário policístico, dependendo da idade, vamos supor que a mulher quer engravidar, ela está com o ginecologista, mas tem o acompanhamento de um médico especialista em infertilidade. É importante essa união, dependendo do desejo da mulher. Eu quero engravidar agora, né? Resolvi engravidar. É importante esse acompanhamento em conjunto, já que a gente está falando de especialidades diferentes? É muito importante porque alguns ginecologistas não sabem como induzir a ovulação e acabam dando a pílula anticoncepcional, a paciente fica menstruando porque ela está num ciclo artificial, só que ela não vai engravidar jamais porque ela está com anticoncepcional. Entendi. Muito obrigada, doutor. Bom, aproveitando para falar sobre o ovário policístico, eu queria um gancho do doutor Daniel Thomas, que é lá de Uberlândia, e cirurgião plástico, porque o doutor Thiago disse o seguinte: a mulher, ela tende a ter uma certa obesidade, a engordar, né? Os doutores informaram. Doutor, acontece de chegar no seu consultório uma mulher que quer fazer cirurgia plástica, quer fazer uma redução, alguma coisinha, tirar uma gordurinha, e de repente ela perderia peso se ela fizesse o tratamento. Como que é no papel do cirurgião plástico nesse caso? Duda, é o seguinte, tem um padrão sim para essa paciente ser submetida a uma cirurgia corporal. Essas perdas de peso são para adequar ela a esse padrão, e a paciente que tem um ovário policístico, a síndrome, ela realmente às vezes tem uma lipodistrofia em região na cintura, e ela vai lucrar muito com essa melhora estética, ela sendo submetida à cirurgia plástica. Mas primeiro ela tem de fazer o tratamento, acompanhamento com o ginecologista, deixar ela controlada, e depois sim ela vai até o consultório para a gente dar uma avaliada nesse perfil adiposo dela, a espessura do tecido adiposo, da gordurinha dela, para a gente poder estar orientando e indicando uma cirurgia, mas antes, tratamento. Até porque a mulher, toda cirurgia ela tem que estar bem de saúde, né, doutor? Então, antes de entrar em qualquer procedimento invasivo cirúrgico, é importante avaliar a saúde do paciente. Nesse caso, a paciente, se ela tem ovário policístico, ela já tem a tendência a ter essa gordurinha e tudo mais. Se ela trata, ela chega com um perfil ideal para uma cirurgia, o que possibilita o médico de ter um resultado até mais eficaz, já que ela está com a saúde adequada, é isso? Isso mesmo. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Bom, informações importantes, né, com responsabilidade, profissionais estão aqui esclarecendo todas as dúvidas para vocês. Tem pergunta do telespectador, mas nós vamos para um break, você não saia daí que eu já volto. Bom gosto, sofisticação e elegância têm nome e endereço. Casa Nova, a sua loja, do seu jeito.
A MDL Consultoria e Marketing Médico e Odontológico atua há mais de 10 anos no mercado, atendendo a clínicas e consultórios de todo o Brasil. Realizamos palestras, treinamento de secretárias, consultoria financeira, consultoria comercial, desenvolvimento de marcas e estruturação da sua clínica ou consultório. Conheça a MDL Consultoria e Marketing Médico e Odontológico e faça da sua empresa o modelo ideal de sucesso. Estamos de volta e agora aquele momento que tem pergunta das telespectadoras. E hoje nós vamos fazer 3 perguntas para os doutores. Doutor Fabiano Serra, vamos começar aqui com a pergunta da telespectadora seguinte. Doutor, é verdade que algumas manchas escuras na região de trás do pescoço pode significar ovário policístico? Fui ao ginecologista e ele me disse isso. Duda, não necessariamente significa ovários policísticos. Significa que essa paciente ela tem uma resistência à insulina aumentada. Então, esses pacientes, é claro que esses pacientes que têm ovários policísticos, a síndrome dos ovários policísticos, elas têm uma resistência insulínica aumentada, então pode aparecer sim essas manchas. Bom, mais uma pergunta agora para o doutor Tiago. Doutor, é verdade que a mulher que tem ovário policístico, a telespectadora até colocou aqui assim, entre parênteses, vergonha, aumenta a libido? Duda, é verdade. Se essa paciente estiver com a sua síndrome descontrolada, ela tem um aumento de testosterona ou de androgênios, o que faz com que aumente realmente a libido dessa paciente. Então, olha só, mulherada, é verdade. E aí tem mais uma pergunta, essa daqui também é importante. Doutor Marcelo Antonini, que é mastologista, pode nos responder. Doutor, é verdade que a mulher que tem o ovário policístico, ela pode ter uma propensão a ter o câncer de mama? Duda, sim, é verdade. O que acontece? A mulher que tem a síndrome do ovário policístico, ela está sob efeito, um aumento da quantidade de estrogênio. Então, a ação estrogênica aumentada aumenta o risco de câncer de mama. Então, sim, é uma verdade isso. Então, por isso que o controle adequado do ovário policístico, você reduz o risco de câncer de mama. Tá certo. Bom, tem mais perguntas aqui, mas eu quero fazer uma observação. O doutor falou, até esclareceu, mas aconteceu comigo. Doutor, eu tinha por volta de 16, 17 anos, fui ao ginecologista e eu tinha o ovário policístico, né? Agora você pode me esclarecer melhor se foi o ovário ou se foi a síndrome do ovário policístico. E eu fiz esse exame. Passou alguns anos e não muito, aliás, bastante recente, eu fiz ultrassom, fiz tudo direitinho. E aí o médico me disse que eu não tenho absolutamente nada. E eu nunca fiz tratamento, né? Então, assim, acontece dos cistos sumirem, enfim. Na verdade, o que acontece com frequência é o erro do diagnóstico, né? Então, provavelmente o que você tinha eram os ovários policísticos, mas você não tinha síndrome, você não tinha o hiperandrogenismo, que é o excesso de hormônio masculino, e você não tinha também os ciclos anovulatórios, que é quando você fica sem menstruar todo mês, né? Então você provavelmente não tinha síndrome, você tinha só os ovários policísticos. Olha só, e no caso o ovário policístico é identificado através do ultrassom mesmo, Do ultrassom. Né? Do ultrassom. E não do transvaginal. Do transvaginal. De preferência transvaginal, mas se a paciente, por exemplo, for virgem e ainda não tiver condições de fazer o transvaginal, ela vai fazer o então ultrassom também pélvico. tem isso, né? Então também. pode fazer com o ultrassom, que é aquele que Pode faz fazer o pélvico, sim. o pélvico, e também o transvaginal no caso das mulheres Pode que já fazer têm sim. relação. Uma coisa que é importante a gente ressaltar é que nessas pacientes adolescentes, de começo, elas podem ciclar um pouquinho mais e ter um pouquinho mais de cisto nos ovários também. Tá certo, doutor. Tá, muito obrigada. E agora, o doutor Daniel vai falar pra gente qual o tema do próximo programa, doutor. Duda, nós vamos tratar de mitos e verdades na saúde da mulher. Olha só, mitos e verdades na saúde da mulher. Bom, quero dizer o seguinte, eu estou muito feliz com a repercussão da saúde da mulher, a participação de vocês que escrevem nos canais de comunicação. Aproveitem esse próximo tema, né? Mitos e verdades, que eles estarão aqui dizendo é fato? Não. Isso você não precisa se preocupar porque é uma inverdade. Então, vamos esclarecer, vamos tirar as dúvidas de vocês. Mandem suas perguntas nos nossos canais de comunicação e participe, porque o Saúde Você foi feito para você. Nós encerramos o programa de hoje e olha, com muito orgulho de ter todos esses profissionais aqui conosco, dando informação com responsabilidade. Parabéns mais uma vez a todos vocês. Eu termino o domingo desejando uma ótima tarde, um almoço maravilhoso com a família e uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.